Prezados, se puder baixar um pouquinho, que aí chego perto aqui. Nós temos Paulo falando aqui sobre o Evangelho. Se nós fôssemos responder o que é o Evangelho, de uma maneira simples, sintetizada, nós teríamos dizer que o Evangelho é o que? São as boas novas de salvação. Todo mundo sabe isso, todo mundo sabe. O Evangelho é a boa nova de salvação de Cristo. Mas o que é de fato o Evangelho, meus prezados? Se nós formos pegar uma coisa um pouco mais abrangente, nós podemos entender que o Evangelho é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, narrada nas Sagradas Escrituras. O Evangelho é o nascimento de Jesus vindo a este mundo para trazer salvação aos homens. O Evangelho é Jesus andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho do Reino de Deus, ensinando, curando, libertando as pessoas. É Jesus chamando os apóstolos para serem seus seguidores. O Evangelho é Jesus sendo condenado e levado àquela terrível cruz, morrendo ali no Calvário, mas quando ele é sepultado, ele ressuscita ao terceiro dia para a alegria dos discípulos e para a nossa vida. O Evangelho é isso que nos prezados. E Paulo está dizendo aqui que ele estava querendo pregar o Evangelho aos romanos, porque esta carta é a carta de Paulo aos romanos. Ele queria pregar o Evangelho aos romanos, mas a Bíblia diz que ele foi impedido, está sendo impedido, que talvez seja para que alcançasse algum dom. Ele se sentia devedor dos gregos, dos sábios, dos ignorantes, mas quanto a sua pessoa, quanto a ele estava disposto a pregar o Evangelho. Ele estava disposto a pregar o Evangelho, porque ele diz que não se envergonhava, não se envergonha o Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de judeu e grego. Porque no Evangelho se manifesta a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá. Glória a Deus. Então aqui se destaca nesse texto, prezados, em que Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Paulo poderia se envergonhar de muitas coisas na sua vida, por ser um perseguidor da igreja, por consentir a morte dos teus, por fazer coisas contra a igreja do Senhor, e ele se entristece, ele fala sobre isso muitas vezes, que ele foi um perseguidor da igreja. Mas agora, conhecendo o Evangelho, conhecendo Jesus, ele não está envergonhado. E por que, prezado, nós não podemos nos envergonhar? E por que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho? Paulo começa a dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Aleluia. Para salvação. Glória a Deus. Paulo sabia que quando ele pregava o Evangelho, nós sabemos que quando nós pregamos o Evangelho, pessoas são pecadas e pessoas são salvas por Jesus. Porque existe um poder na palavra do Senhor, existe um poder do Evangelho. Então, pessoal, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Em Atos nós entendemos que o escritor de Atos diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O que ele está falando aqui é sobre Cristo, e Cristo é a essência do Evangelho. Então Cristo é o poder de Deus para a salvação. Você já ouviu algum testemunho de alguém que foi salvo por seguir uma ideologia comum, por seguir uma filosofia comum? Você já ouviu alguém testemunhando que por seguir Buda ele é salvo? Mas você já cansou de ouvir pessoas dizendo que ao receber o Evangelho na sua vida alcançou a salvação de Deus? Aleluia. Então, Paulo ele não se envergonha do Evangelho.
porque é o poder de Deus para a salvação. Paulo não se envergonha, irmão, do Evangelho, porque o Evangelho não discrimina. A Bíblia diz que Paulo não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê pode ser salvo. Não há na pregação do Evangelho o Senhor Jesus escolhendo alguns e rejeitando outros. A palavra do Evangelho veio para todos, para o sábio, para o ignorante, para o pobre e para o rico. A palavra do Evangelho veio para todos. E nós podemos ver que na palavra do Evangelho não há nenhuma rejeição a qualquer pessoa que seja, porque Deus não discrimina. Existe uma doutrina calvinista que Jesus, Deus, escolheu neste mundo alguns para a salvação e outros para a condenação. Pessoas nascem neste mundo segundo essa doutrina calvinista absurda e que muitas pessoas defendem, espero que aqui não tenha nenhum calvinista. Que Deus criou bilhões de pessoas neste mundo e bilhões dessas pessoas vieram a este mundo e daqui eles estão destinadas ao inferno. E outros bilhões de pessoas estão destinadas ao céu. É a doutrina da predestinação. Você conceberia um Deus desse? Como nós poderíamos aceitar um Deus desse que criaria pessoas e depois dissesse para essas pessoas: vocês estão destituídas da minha glória, vocês não têm oportunidade, vocês estão destinadas ao inferno? Eu creio sim numa doutrina da predestinação. A igreja está predestinada. Aleluia. Se você faz parte da igreja, se você nasceu na igreja, se você é um nascido de novo, se você teve uma experiência com Cristo, se o Espírito de Deus habita em você, você faz parte da igreja, e você fazendo parte da igreja, você está predestinado ao céu. Aleluia. Eu acredito nessa predestinação. Glória a Deus. Não que Deus criou pessoas para condenação e outras pessoas para salvação. Então Paulo disse que o Evangelho salva todo o que crê. O próprio Cristo disse enfaticamente aos seus discípulos: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, este é que será salvo. Então o homem tem o livre arbítrio de escolher. Ele não está destinado. Então Paulo, prezados, ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho não discrimina. Uma outra coisa que Paulo fala aqui, está entre aspas, mas nós sabemos que o Evangelho é o que o Evangelho faz. O Evangelho revela a justiça de Deus. Quando nós falamos em justiça, nós sempre pensamos: se existe justiça, aquele que errou, aquele que falhou, aquele que tropeçou tem que ser punido para que se cumpra. Mas na palavra do Evangelho é revelada a justiça de Deus. E sabe qual é, prezado? Abra bem os seus ouvidos. Sei que você sabe disso. Sabe qual é a justiça de Deus? É que Cristo morreu por mim. É que Cristo morreu por você. Aleluia. É que Cristo na cruz do Calvário levou todas as minhas
levou a surra também. Essa é a justiça de Deus. O homem estava destinado ao inferno, condenado ao inferno, mas Jesus foi até o Calvário e lá na cruz ele pagou o preço dos nossos pecados. No Evangelho está revelado isso. Tem pessoas que dizem, não aceito. É uma coisa estranha demais. Como que uma pessoa que morreu há quase 2000 anos atrás, ele está pagando o preço dos meus pecados? E isso mesmo que aconteceu. Um dia que eu estava vindo do seminário para cá, e eu havia pegado uma carona com advogados, e eu estava falando com eles sobre o Evangelho. Quando eu mencionei que Jesus pagou o preço dos meus pecados, ele disse, não, para, não acredito numa coisa dessa. Irmãos, a coisa é tão maravilhosa, aquilo que Deus fez é tão maravilhoso, que as pessoas não acreditam, acham estranho demais, que Jesus veio pagar o preço dos nossos pecados. Mas no Evangelho é revelada a justiça. Isso que teve que ser oculto há séculos, veio revelado a nós, e nós estamos vivendo, meus prezados, na era da graça de Deus, que a porta do Evangelho ainda está aberta para todo aquele que crê. Não é preciso fazer penitência, não é preciso fazer jejum, não é preciso pagar dízimo, não é preciso fazer nada. Você recebe a salvação. Cristo já pagou o preço da nossa salvação. Então, prezados, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Tem como se envergonhar na mensagem de graça? Nós podemos deixar de expressar esta salvação? Só aquele que ainda não experimentou, só aquele que ainda não nasceu de novo, só aquele que ainda está na igreja há muito tempo, mas nunca teve uma experiência de novo nascimento. Esse não entende e esse não quer saber. Mas aquele que nasceu de novo sabe que a sua vida um dia foi transformada. Então, prezados do Evangelho, ele revela a justiça de Deus. Uma outra coisa que nós vemos, prezados, não está exatamente no texto, é que o Evangelho traz esperança. O Evangelho traz esperança. Quantas pessoas que viviam uma vida perdida, quantas pessoas que tinham medo da morte, quantas pessoas que estavam completamente envolvidas no mundo das drogas, da prostituição e de todo tipo de mal que existe, e um dia teve um encontro com Jesus e a sua vida foi mudada e ele tem esperança no seu coração. Antes a sua esperança era o túmulo, porque estava dominado pelas drogas, era couro e osso. Não tinha paz no coração, não conseguia se libertar, mas quando conheceu o Evangelho, alcançou esperança no seu coração. E hoje, prezados, nós temos essa esperança. Agora, nós percebemos que tem algumas igrejas evangélicas, que eles batem muito na prosperidade, na doutrina da prosperidade. Eu tenho um filho que é pastor numa igreja, a Igreja da Graça, da cidade, e quarta-feira passada ele esteve pregando, e até eu entrei no link e estava ouvindo ele pregar, estava pregando muito bem. Dei parabéns para ele, porque estava pregando muito bem, pregou 1 hora. É uma igreja que o pessoal aguenta a pregação 1 hora do pastor. E ele pregou 1 hora na unção do Espírito de Deus. E ele enfatizou muito a respeito da prosperidade. Mas o apóstolo Paulo diz: se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais infelizes e miseráveis de todos nós. A nossa esperança, meus prezados, não está nessa vida. Talvez você
coisa desta vida. Mas eu, que no ano que vem vai fazer 50 anos que eu aceitei Jesus, e na minha vida agora já está próximo de cruzar o Jordão desta vida, eu estou esperando outra coisa. Existem muitas pessoas que estão esperando muito deste mundo, mas a nossa esperança, meus prezados, não é nesta terra. A nossa esperança não são os bens, a nossa esperança não é o carro velho, a nossa esperança não é a casa, a nossa esperança não é uma faculdade, a nossa esperança não é nada nesta vida. A nossa esperança é Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Então, prezados, muitos estão esperando. Um dia nós saímos do mundo, assim como Israel saiu do Egito. E a esperança de Israel era atravessar o deserto, passar o Jordão e entrar na Canaã. Mas muitos deles não conseguiram. Nós saímos do mundo, saímos do Egito, e nós estamos atravessando o deserto. Um dia eu e você vamos cruzar o Jordão desta vida. Se Jesus não vir até lá, se Jesus não arrebatar a igreja, nós vamos partir. E a nossa esperança, meus prezados, é encontrar com o Senhor Jesus. A esperança da igreja tem que ser essa. E é por isso que nós precisamos, aleluia, cada dia colocar a nossa vida na presença de Deus. É preciso que nós rejeitemos este mundo com seus prazeres, com tudo aquilo que ele oferece, e nos apeguemos a essa esperança. Louvado seja Deus. Logo, logo vai acontecer. Então, prezados, o apóstolo, ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho traz esperança. Mas além de esperança, prezados, o Evangelho transforma. O Evangelho não muda as pessoas. O Evangelho transforma as pessoas. Você pode mudar. Você pode mudar de uma casa para outra. Você pode mudar de partido político. Você pode mudar de um estado de vida pobre para mais rico. Nós podemos mudar, mas quando se fala em mudança, isso quer dizer que na mudança pode haver uma volta. Nós podemos retroceder, mas quando Paulo está falando que o Evangelho transforma, quando existe transformação, não existe mais volta. Aleluia! Porque a mudança é no nosso interior. E o apóstolo Paulo fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas que passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! E você sente esta vida pulsar dentro de você. Você sente a alegria do Espírito Santo, porque você foi transformado. Agora não tem gente para mais. Como eu disse, o ano que vem, no meio do ano, vai fazer 50 anos que eu me converti. Então eu me converti em 75. No ano de 75 foi o antes de Cristo e o depois de Cristo. Talvez você tenha também o ano antes de Cristo, a sua vida depois de Cristo. Depois de 75, nunca mais eu fui a mesma pessoa, aleluia, porque o Espírito de Deus vem e habita no nosso coração. O Espírito de Deus traz Deus na nossa vida. O Espírito de Deus revela para nós coisas que nós nunca conseguiríamos entender pelo nosso entendimento, mas o Espírito de Deus mostra, aleluia, e é revelado para nós. Então, o Evangelho transforma. A primeira transformação que nós tivemos, prezados, foi essa: a transformação espiritual. Nós nascemos de novo. Mas a segunda transformação será quando Cristo voltar. Porque a Bíblia diz que ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados num piscar de olhos e subiremos para sempre
ele morre, ele vai se deteriorando, ele vai ser transformado, aleluia. E a Bíblia diz que nós receberemos um corpo incorruptível de glória, aleluia. Não se preocupe com as coisas, irmão, não se preocupe, aleluia, porque nós temos Cristo, aleluia, e nós seremos transformados, nós receberemos um corpo glorioso, aleluia. Que talvez em você te incomoda, naquele dia o Senhor vai mudar, aleluia. Aquele que o teu corpo talvez esteja triste, você vai receber um corpo de glória, aleluia. O apóstolo diz que o nosso corpo será semelhante ao corpo que o Senhor ressuscitou, aleluia. Isso, meus prezados, é o Evangelho que traz para nós. É Paulo que recebeu do próprio Cristo. Paulo disse: quando eu comecei a pregar, eu não fui ter com os apóstolos que foram apóstolos antes de mim, eu fui ter com o Senhor. Eu passei 3 anos no deserto, e esse evangelho que eu prego entre os gentios, eu recebi por revelação. E Paulo fala sobre essa transformação, o evangelho da transformação. Então, prezados, precisamos nos alegrar e nunca nos envergonhar. Agora, para concluir, tem uma coisa que talvez possa trazer um impacto para a nossa vida, que nós não devemos nos envergonhar de Paulo não se envergonhou. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, ele também, o Filho do Homem, se envergonhará quando ele vier na glória do Pai e dos seus anjos. Portanto, prezado, quando você recebe lá na sua rede social, uma mensagem da palavra de Deus, faz frente, não se engane. Porque o WhatsApp, as redes sociais é um meio que você pode comunicar a palavra de Deus sem estar presente com a pessoa. Mas tem muitas pessoas que às vezes não vão passar, porque eu não quero pensar que eu sou cristão. Eu não quero incomodar. Eu não quero incomodar a grupo de WhatsApp dos meus parentes. Mas nós precisamos. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: irmãos, quando estender, eu estou pronto a pregar o Evangelho a vocês que estão prontos. Paulo estava pronto e nós precisamos também, prezados, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho nos trouxe esperança, o Evangelho nos forma, o Evangelho nos traz alegria todos os dias, e é por isso que nós precisamos nos apegar ao Evangelho. O Evangelho vai nos levar até a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé, sabe? Nós vamos fazer uma oração neste momento. Eu não sei se existe alguém aqui, porque eu não conheço todos, que ainda não aceitou Jesus como Salvador. E eu gostaria de convidar você a aceitar Jesus. Você aceitando Jesus, você aceita o Evangelho. Você aceitando o Evangelho, você aceita a transformação, você aceita a esperança, você aceita a alegria de estar na presença do Senhor e de viver para o Senhor Jesus. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus como Salvador? E nós vamos orar por você. Louvado seja Deus. Não tem ninguém que gostaria de tomar essa decisão e não se envergonhar do Evangelho? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então vamos orar, pesados, que você possa estar orando também neste momento. Pai amado Santo, nós louvamos, Senhor, porque falamos a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra é vida, a Tua palavra transforma, a Tua palavra nos eleva, a Tua palavra ilumina a nossa mente, a Tua palavra nos dá segurança e certeza que nós estamos no caminho certo, porque um dia recebemos Cristo e é o Evangelho para a nossa vida, e nós estamos caminhando, Senhor, e queremos seguir nesta caminhada, queremos
na tua presença, queremos fazer a tua vontade. Nesta hora eu rogo em favor de cada vida que está aqui presente, Pai. Que o Senhor possa estar ministrando pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha agora fortalecer, que o Espírito Santo venha agora testificar, aleluia, a respeito do Evangelho, a respeito da esperança que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, abençoa cada vida, fortalece cada irmão, fortalece, abençoa o pastor, a sua família, abençoa, Deus, a esposa do pastor, abençoa, Deus, a liderança desta igreja, que o Senhor possa tomar em cada vida nas tuas mãos, Senhor. E agora que estamos aqui nesse complexo, que este lugar seja um lugar onde a palavra do Senhor venha a ser ministrada e o povo venha a ser abençoado. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Vamos sentar. Volta a palavra.